Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Muito bom louvar a Deus com vocês, estar aqui reunido a cada domingo. Eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Aliás, eu convido você a ficar em pé, mudar de posição um pouquinho. Nós vamos ter aí textos longos da palavra de Deus ao final de mais esta mensagem, falando sobre o Espírito Santo, que é o tema desse mês. Nós começamos falando sobre o selo, aquela salvação que a gente não perde, porque nós somos propriedade de Deus. Ele tem a posse e é proprietário. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, é definitivo. Ninguém mais tira o Espírito de Deus de lá, ou daqui, né? E hoje nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. É um tema que divide algumas denominações, alguns até querem dividir os pentecostais, não pentecostais, renovados, não renovados, mas isso tudo é uma linguagem, é um linguajar humano, não tem nenhuma referência bíblica, são formas que os seres humanos dividem, compartimentalizam a igreja de Jesus. Então o texto que eu quero ler com vocês aqui, o primeiro dentre muitos que nós vamos ler hoje, é 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Mas vai aparecer aí, você lê comigo, tá bom? Vamos ler juntos, como uma classe daquela bem comportada e bem estudiosa. Atendendo às vírgulas, né? A gente lê, prestar atenção. No final, nós vamos ter muito texto bíblico para comprovar aquilo que a gente tenta, e como ser humano, ensinando a palavra de Deus, mostrar a vocês o fundamento que só tem sentido se tiver na Bíblia a sua prova maior, não na nossa opinião, mas no que está escrito. Então vamos ler juntos? Pois quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós podemos fazer melhor, né? Vamos lá? Juntos? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Senhor, fala conosco hoje à noite. O Teu Espírito está presente aqui nesse lugar, presente na vida daqueles que proclamam o Teu nome, que Te conhecem, conhecem o Teu Filho e o aceitaram como Senhor e Salvador. Fala conosco, Espírito Consolador, Restaurador, Espírito que traz vida, Espírito que toma posse, que cuida, que é proprietário do nosso corpo. Aquele que também iniciou a igreja lá em Atos, no capítulo 2, naquele dia chamado dia de Pentecostes. Então que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração e que a gente saia daqui cheio do Teu Espírito para enfrentarmos mais uma semana, Senhor, de lutas, de dificuldades, de alegrias e tristezas, mas é muito bom a gente saber que o Senhor está em nós, fala conosco e fala através de nós também. Então cuida da Tua igreja, faz-nos completamente submissos à Tua palavra, ao Teu Espírito nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O cristianismo clássico define Deus como um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como vértices de um mesmo triângulo, é um triângulo com 3 vértices. O Espírito de Deus é uma das pessoas da Trindade. Na criação a gente vê a manifestação da Trindade, um planeja, o outro executa e um sustenta. Deus planeja a criação,
Jesus, pela palavra do seu poder, traz tudo à vida, e o Espírito de Deus é aquele que paira, como que dando sustentação a tudo que foi criado através desse sistema maravilhoso, onde células se juntam, formam moléculas. E tudo está interligado e sustentado por um poder que não se explica, nem a ciência explica. É a criação divina, que mantém todas as coisas coesas pela palavra do seu poder. A vida do ímpio e a vida do santo, a vida daquele que crê e a vida daquele que não crê. Toda a vida, toda a estrutura humana é sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que dá vida a todas as coisas. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. Tem poder, tem caráter, por isso que é chamado de Espírito Santo. Tem personalidade, tem vontade, Ele é consolador. Ele não é uma energia qualquer. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós não podemos vê-lo. O Pai, Deus Pai, também ninguém pode vê-lo. Jesus, o Filho, se manifestou, Deus com a gente. Por isso o seu nome é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus se fez gente, e o verbo se fez gente. Escreve João lá no capítulo 1. A palavra, que era tão cara aos filósofos gregos, aos gregos que estudiosos da filosofia, entendiam a palavra como algo transcendental. E aí João usa essa mesma conotação de palavra, dizendo: o verbo encarnou. A palavra se fez gente com a gente. Jesus deixa a sua glória. O Espírito Santo, portanto, é onisciente, ele sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, e ele é onipresente. Nós, assim como o vento, que aliás é o que define a palavra Espírito no Velho Testamento, ruach, é o sopro, o vento divino. O Novo Testamento traduz a palavra Espírito em grego pneuma, de onde vem a palavra pneumático, de ar, no sentido de que ele é como o vento, sopra para onde quer. Você vê o seu efeito nas árvores, na navegação, mas você não pode vê-lo, não pode contê-lo, não tem como ver. O apóstolo Pedro, quando usa a palavra para a formação do Novo Testamento, ele diz que a palavra não veio de vontade humana, mas ela foi inspirada. A palavra grega theopneustos, theo, Deus, pneustos, de pneu, é espírito, é um sopro. É como alguém numa jangada, não vai a lugar algum se não houver vento. Então a palavra de Deus é uma cooperação entre o humano com sua jangada, que issa a vela, e o Espírito de Deus vem e trabalha através daquele ser humano, empurrando-o para produzir palavra, escritura. Então, obviamente que tem o elemento humano na formatação da escritura. O Espírito Santo, então, ele inspira e inspirou profetas e apóstolos para que eles produzissem a palavra. Então é esse mesmo Espírito que interpreta a palavra. O mesmo Espírito que está em mim, que está em você, é que te ajuda toda manhã na leitura da palavra de Deus, a você ter a compreensão que nenhum mestre humano é capaz de dar. Se você abrir a palavra de Deus toda manhã, e você pedir ao Espírito de Deus que está em você, que ilumine o seu pensamento, a sua mente, para a compreensão da palavra, pode ter certeza, Deus vai falar com você. Quem tira esse privilégio do povo é o sindicato dos pastores. Eu brinco muito falando sobre isso quando eu prego por aí, no meio da pastorada. Eu disse, o sindicato dos pastores faz com que o indivíduo pastor e líder, ele tenha nele a prerrogativa de somente ele interpretar as escrituras. Então o povo não lê, não abre a Bíblia,
não come o pão diário e vem domingo no culto, que é o único lugar onde ele vai ouvir a palavra de Deus através de um homem que fala, que prega, que interpreta. Toda palavra que eu prego aqui dominicalmente, e fiz isso durante esses últimos 40 anos, primeiro foi algo que eu tomei para a minha própria vida. Não é uma lição qualquer que eu repasso como uma matéria, mas como algo que tem que primeiro entrar na minha vida. Eu tenho que crer naquilo, eu tenho que viver aquilo, para poder então passar para vocês. E assim, que vocês tenham essa consciência de que o acesso à palavra de Deus está aí, através do Espírito Santo, a qualquer momento, e de preferência faça isso logo cedo. Davi disse assim no Salmo 139, 7, é impossível me esconder ou escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu fizer minha cama no céu, ele está lá, se eu fizer no inferno, ele está lá. Eu digo isso e às vezes choca algumas pessoas que compartamentaliza, né, a própria teologia, que o inferno, ninguém, nem o diabo subsiste sem o poder da palavra de Deus que o sustenta. Portanto, ele é um simples instrumento nas mãos de Deus para deixar a história andar, punido sim, criatura sim, mas ele está no controle do Santo Deus, do Espírito Santo de Deus. Nenhum inimigo, nenhum bandido, nenhuma pessoa má, ninguém subsiste sem a palavra poderosa do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito vai estar no inferno para julgar, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. O Espírito vai estar no meio do povo de Deus para abençoar, para ministrar, e vai estar no mundo para condenar, para revelar o erro e o pecado. Por isso o Espírito Santo é onipresente. Tem um episódio em que na igreja primitiva, logo no início da igreja, em Atos capítulo 5, falando sobre oferta, que alguém na congregação, Ananias, conversa com sua mulher e diz, olha, nós temos um terreno para vender, e como a igreja está precisando de uma oferta, a gente vai vender esse terreno, e a gente dá parte como oferta. Vamos supor 10%, 5%, 1%. Só que quando ele vendeu esse terreno, acho que ele vendeu tão bem, que quando ele olhou os 10% que ele tinha prometido, ele disse, mulher, eu acho que é muito, ninguém vai saber, ao invés de botar 10, a gente bota só 5. Foram punidos e fulminados. E Deus disse a Ananias exatamente isso, está na palavra de Deus, Atos capítulo 5, no verso 3, na última parte, verso 4, na última parte. Pedro diz assim, você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para nós, você pensou que enganou a igreja, a liderança, porque o seu propósito foi feito diante de Deus, e você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. Portanto, a conclusão da onisciência do Espírito e de que o Espírito Santo é Deus. Paulo fala sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Quando você vive uma vida onde ele não controla, mas você controla, onde você não se submete, você o deixa de lado, você entristece o Espírito Santo. Portanto, ele não é uma voltagem, ele não é uma corrente contínua, nem uma corrente alternada, ele não é uma força, ele não é uma simples luz, é uma pessoa, é o próprio Deus que habita em nós, vive em nós. O que é interessante é que, ao longo da história, o Espírito Santo sempre esteve presente em todo lugar, mas ele vem de vez em quando e atua de forma poderosa, inclusive um termo hebraico chamado pakad, que é a palavra visitar. Quando Deus visita alguém, ele está lá todo o tempo, mas significa que ele vem para causar algo extraordinário naquela vida. É um mistério que tem filhos, para libertar o povo dos inimigos muito maiores do que eles. Enfim, é uma visitação especial do Espírito.
Quando Jesus vai começar o seu ministério público, o que é que ele faz em primeiro lugar? Ele se submete ao batismo de João e naquele momento há uma manifestação visível de que o Espírito Santo de Deus tomaria conta da pessoa de Jesus para o exercício do seu ministério público, até levá-lo à cruz do Calvário. Então Jesus era exatamente como a gente, mas olha, o próprio mestre que se desfez, ele abriu mão da sua glória e da sua divindade, encarna como ser humano, e ele se submete ao Espírito para poder andar no poder do Espírito Santo. Então Jesus anda no poder do Espírito Santo enquanto entre nós, mas é interessante que Jesus começa a apontar para um dia em que ele iria para o Pai, em que ele voltaria ao lado do Pai, a estar ao lado do Pai, mas ele diz que ao ir, o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para inaugurar algo chamado igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão conseguir suportar o avanço da igreja de Jesus. E isso acontece com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Jesus diz em João 14:17, é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Então o Espírito Santo operou no Velho Testamento, também convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, distribuindo dons espirituais. Mas o Velho Testamento lidava com uma nação localizada, era um povo exclusivo, uma capital, Jerusalém, um templo formatado, um ritual. Mas haveria um dia e uma época e um tempo em que Jesus Cristo, tendo dado a sua vida e ressuscitado dentre os mortos, ele agora inauguraria um novo tempo, a chamada era da igreja. É uma nova nação, é uma nova configuração de um povo que agora seria formado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas quando o Pai enviar o Consolador, ou Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. João 14:26. Então a ida de Jesus, a ascensão de Cristo, tem relação direta com a vinda do Espírito Santo. Lembrando de novo, só para explicar, Espírito Santo é onipresente, está em todo lugar. Mas ele agora em Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, uma festa que é celebrada até hoje pelos judeus, haveria um fenômeno poderoso, que era o início da igreja. E o Espírito Santo seria naquele momento derramado poderosamente e ligaria pessoas a algo extraordinário chamado Igreja de Jesus. Jesus diz: é verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. João 16:7. E certa ocasião, enquanto Jesus comia com seus discípulos, lá no início do livro de Atos, ele deixou a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Olha que interessante. Daqui a pouco Jesus vai dizer: saiam. E vocês vão entender o batismo do Espírito Santo nesse contexto de uma igreja que, ao invés de obedecer a ordem para sair, ela permaneceu. A princípio Jesus disse: fiquem em Jerusalém, não saiam, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. Aí ele diz: João batizou com água, mas dentro em pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Joel capítulo 2 foi profetizado que um dia o Espírito viria e ele seria derramado efusivamente, abundantemente sobre crianças, jovens, adolescentes, idosos, enfim. E isso aconteceu no dia de Pentecostes.
Pessoas reunidas no mesmo lugar, formaram o corpo de Cristo, foram inseridas no corpo de Cristo. Por isso 1 Coríntios 12, 13 de novo diz: em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O que quer dizer isso? Batizado quer dizer mergulhado. Então, se eu falar de batismo no Espírito Santo, qual é a grande confusão que nós temos? É a não compreensão do livro de Atos, de 3 passagens bíblicas que falam sobre o batismo no Espírito e um fenômeno que acontece, de interpretação de línguas e línguas. Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, a gente vai ver esses textos já. Então, as denominações presentes hoje, chamadas neopentecostais ou pentecostais, ligam o batismo no Espírito Santo ao fenômeno do falar em línguas. Se você não falou em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro vendo a nossa igreja em 1986, 87, uma igreja tradicional, uma igreja com herança reformada, uma igreja batista, bíblica, as pessoas se sentiam como se fossem cidadãos de segunda categoria, porque nunca falaram em línguas. Enquanto outras pessoas aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, e em seguida se submetiam a um culto que era preparado, ou um retiro, onde havia uma música, uma espécie de mantra evangélico, e as pessoas eram induzidas a repetir palavras incompreensíveis, sem tradução, para que na repetição e naquele momento de efusivo louvor e efusiva oração, finalmente o fenômeno acontecesse. Algumas pessoas falavam, outras pessoas não, e saíam dali frustradas, porque teria que ter um outro evento, um outro momento, para que o batismo no Espírito Santo acontecesse. Isso é o que geralmente divide o povo que é considerado evangélico tradicional e o evangélico que se chama pentecostal ou neopentecostal. O fenômeno de línguas. Mas olha que interessante. Por que acontece essa confusão? Primeiro, eu quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, é a não compreensão de que o livro de Atos, o livro dos Atos, é um livro histórico. Lucas, o médico, escreve um livro para contar a história da evolução do cristianismo no primeiro século. Não é um livro de doutrina, não é um livro como Efésios, não é um livro como Gálatas, não é um livro como até Corinto, é um livro em que Paulo está puxando a orelha e corrigindo a igreja e não dando doutrina. Então o livro de Atos é um livro de história. E o esboço do livro de Atos está exatamente no verso 8 do capítulo 1. Quando Jesus diz aos seus discípulos ali, aos seus apóstolos, quando Jesus vai à cruz, ressuscita, e agora ele aparece ressurreto entre os apóstolos, come com eles, atravessa a parede. Eles estão pensando, gente, agora é a hora. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E olha o poder que ele tem. E aqueles apóstolos pensaram rapidinho: vamos levar Jesus para Brasília. E lá a gente toma o poder, toma o STF, e toma tudo. Porque Jesus agora é o cara da vez, é o cara poderoso. E eles perguntam para Jesus: vai ser este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, os apóstolos ouviram falar da igreja, mas eles ainda estavam pensando nacionalmente. Eles estavam pensando politicamente, muito parecido com o que aconteceu com os evangélicos agora, nesse final do ano passado. Todo mundo pensando na política, todo mundo achando que a salvação é a política. E eles disseram: Jesus, vai ser agora o tempo que nós vamos para Brasília, nosso partido vai ganhar, o Senhor vai reinar, e os crentes agora vão ser abençoados de todo lado, de todo jeito, vamos ter as benesses. E Jesus diz o quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Porque o Cristo que veio como cordeiro e morreu,
construiria para si, vai construir, está construindo uma nação, um povo que não tem endereço, que não é uma nação física, que não está plantada num templo, que não tem ritos como no Velho Testamento, guarda de um dia santo ou coisa parecida. Jesus iria formatar agora a igreja, e ele diz: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa altura, o livro de Atos dá exatamente o esboço. Olha aí, vocês receberão poder, volta lá, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Agora não era hora de conquistar coisa nenhuma, era hora de proclamar que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, capaz de livrar a alma do inferno, não de Roma, não de Brasília, não de qualquer partido político, mas capaz de dar ao homem salvação, renovação, restauração. Vocês vão ser minhas testemunhas. E olha a progressão geográfica. Também parte da confusão é a não compreensão de que a nova aliança supera a velha aliança. Chega dessa linguagem de Velho Testamento. Quantas músicas, quantas pregações, quantos ensinos baseados em tabernáculo, em anjo, serafim, querubim. Até herdamos da igreja romana, eu que fui um bom católico romano, hoje eu sou um católico não romano. Vimos na própria igreja de Jesus uma herança do Velho Testamento. As pessoas entram primeiro num prédio e chamam de igreja. Prédio não é igreja. Quando eu cheguei nessa igreja em 1983, nós tínhamos um lugar que era chamado o templo. Os crentes limpavam o templo, cuidavam do templo, entravam no templo, e dentro do templo tinha uma plataforma chamada de altar. O templo era chamado de santuário, e aí só faltava me chamar de sacerdote, porque eu sou bispo. Agora tinha o bispo. Eu sentava numa cadeira que tinha um negócio assim, parecendo a cadeira do rei, e 2 diáconos atrás de mim. Não demorou muito, eu disse: isso é Velho Testamento, isso é herança maldita de uma religião que centraliza a adoração num prédio, e as pessoas se esquecem de que templo é o nosso corpo, que é habitado pelo Espírito Santo, em casa, debaixo da mangueira. Então, não podia ter criança no templo, não podia entrar cachorro no templo, não podia comer no templo, não podia andar de bermuda no templo, não podia, nada disso. Então era uma visão completamente equivocada do Velho Testamento, e isso alimenta a religiosidade, escraviza as pessoas. Graças a Deus vendemos o velho templo, fomos para um hotel, e a denominação disse: como é que você pode pregar Jesus no domingo, quando sábado teve uma festa de forró ali? Olha a cabeça. Como se o evangelho tivesse que ser pregado num lugar santo, santificado. Santificado é a minha esquina, santificado é o presídio, santificado é o meu condomínio, santificado é o lugar por onde eu passo e prego a palavra de Deus. A IBC entende disso, né? Então, Jesus deu a ordem para expandir. Também tinha um outro problema, que como judeus, muitos de nós queremos sinais. Nós queremos sinais. Mostra aí, eu creio se eu vi. Lembra de Tomé? Eu não acredito que ele ressuscitou. Se eu não vir os buracos aí, eu não vou acreditar. Jesus se apresenta e diz: põe teu dedo aí, seu Tomé. E ele diz muitas vezes que os judeus pedem um sinal porque são infantis na sua crença.
Ainda estão na meninice do Velho Testamento, quando o Messias veio para abrir o significado e fazer de toda tribo, língua, raça e nação um novo povo, uma nova nação, composta também de judeus, mas também de gentios. Então, a incompreensão de querer sinais. Os judeus são carentes de sinais. Aliás, Paulo disse em 2 Coríntios 1 Coríntios 1, 24, os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. E as manifestações no dia de Pentecoste também. O que aconteceu? Línguas repartidas como de fogo. Não era língua de fogo, era língua repartidas como se fosse fogo. E ali acontece um fenômeno no dia de Pentecoste. E aí muitos dizem, pronto, o fenômeno aqui é o parâmetro. Vamos lembrar, a igreja era essencialmente judia naqueles dias. Eles estavam em Jerusalém reunidos. E o grande fenômeno de Pentecoste não foi o falar em línguas, mas cada um ouvia falar na sua própria língua materna das grandezas de Deus. Atentem para esse detalhe. Porque Pentecoste é o reverso de Babel. Em Babel, os homens construíram um templo, construíram uma torre para alcançar os céus e fazerem célebres seus nomes. É muito parecido com essa história da denominação, a minha denominação, a denominação do pastor fulano, do apóstolo fulano, de não sei quem, não sei o quem. Então nós construímos os monumentos para fazermos célebres os nossos nomes. Sabe o que Deus fez lá em Gênesis 11? Confundiu as línguas, espalhou tudo e todos. E quando eu digo isso, eu quero que vocês saibam que eu luto contra isso na minha própria vida. Eu preciso todo dia dizer que importa que vocês cresçam e eu diminua. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Por isso essa igreja nos dá a liberdade, por conta do Celebrando a Restauração, de dizer assim, meu nome é Armando. Os funcionários, as pessoas que trabalham aqui, cruzam comigo e dizem, oi Armando, pronto. Não me sinto diminuído, não me sinto nada, porque eu não sou pastor, eu estou pastor. Isso é uma função. Não é um supercargo que me dá uma conotação diferente, que eu saia por aí dando carteirada nas pessoas. Então os judeus estavam reunidos naquele dia em Jerusalém. E aí, o fenômeno não foi falar em línguas, mas o fenômeno de Pentecoste foi o reverso. Olha que lindo, 3 versículos do capítulo 2. O verso 6 diz, cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Verso 8, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. E no verso 11, cretenses e árabes, todos nós ouvimos as pessoas falarem em sua própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então, entendam aí. Em Jerusalém, naquele dia, estavam ali todos os judeus que vinham para a grande festa da Páscoa e Pentecoste. Então era assim, era como se fossem judeus vindo da China, eles falavam chinês. Eles vinham da Alemanha, falavam alemão. Vinham da Inglaterra, falavam inglês. Vinham do Japão, falavam japonês. Vinham do Brasil, falavam português. Então eles estavam todos reunidos ali, cada um na sua língua peculiar, onde eles nasceram, ou provavelmente na diáspora. Conheciam o hebraico também, mas eles tinham uma outra língua. Os judeus dispersos estavam reunidos naquele dia. O Espírito Santo, quando desceu, que eles acreditaram em Jesus, sabe o que aconteceu? Pedro pregava, e o chinês ouvia em chinês, o japonês ouvia em japonês, o português ouvia em português, o inglês ouvia em inglês. Este era o fenômeno de Pentecoste. E eu não estou inventando, porque isso está no texto. Bota lá o texto de novo. Atos 2, 6. E vocês darem uma olhada, fixem aí, olha no verso 11. Diz que ali estavam cretenses,
árabes, eram judeus de Creta, judeus da Arábia, eram judeus de vários lugares, da Etiópia, eles estavam todos lá reunidos. E o Espírito de Deus, conforme foi profetizado, reverteu Babel. Quando o homem tentou construir um templo para fazer célebre o seu nome, Deus dispersa e confunde as línguas. Quando o Espírito de Deus cria algo que não é físico, não é nacional, Ele junta pessoas e essas pessoas ouvem a proclamação, cada um na sua própria língua materna. Milagre. Estamos unidos agora. Judeus, gentios, cearenses, paulistas, todos num só corpo, baianos, sergipanos, pernambucanos, todos fazemos parte de um só corpo. Então esse é o fenômeno principal. Aí eu quero caminhar com vocês agora, para que vocês entendam, que a razão pela qual o fenômeno de línguas aconteceu mais 2 vezes no Novo Testamento, relatado no livro de Atos, capítulo 10 e capítulo 19, tem uma razão, um propósito para quebrar. O propósito era quebrar a barreira racial. Olha que interessante. O evangelho foi dado ao judeu. O judeu estava em Jerusalém, os apóstolos eram todos judeus, ali em Jerusalém. E a mensagem era para levar a palavra até os confins da terra, mas eles permaneciam em Jerusalém. Olha o verso 1 do capítulo 8. Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de onde, gente? Estão comigo, hein? Varreu a igreja de onde? E o que aconteceu? Todos eles, com exceção de quem? Foram o quê? Dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E aí eles pregaram a palavra nesses lugares. Ou seja, foi preciso uma perseguição para que eles saíssem de Jerusalém. E os apóstolos não saíram. E vocês vão descobrir exatamente o porquê disso. Em Atos 1 e 8, Jesus manda que eles saiam. E aí, nós temos então o contexto racial. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Agora é uma leitura, bastante atenção aí, classe. Nós vamos para Atos capítulo 10, certo? E antes da gente olhar o texto propriamente dito, segura aí, pessoal. Eu quero dar uma outra explicação para vocês. O que quer dizer a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer mergulhar. Quando eu era pequeno, a minha mãe não comprava roupa toda hora. Ela tanto fazia remendo, que eu não gostava, quanto ela pegava uma blusa branca e tingia de azul. Aí tinha um negócio azul, eu não me lembro o nome, negócio de anil, não sei o quê. Anil? Era anil, a senhora conhece anil? Ah, contemporânea, anil. Isso, querida. Aí o que ela fazia? Ela pegava uma bacia ou um balde com água, botava o anil dentro, certo? Ficava o quê? Azul. Aí ela pegava a minha roupa, que era branca, já estava meio escura, já de tanta traquinagem, né? Mas ela lavava bem direitinho, alvejava, né? Tinha negócio de alvejar com cândida, não sei o quê. Aí ela pegava aquilo ali e ela, olha a palavra grega, de onde vem, é a origem, tem a ver com a ação da mulher tingir. Ela pega a roupa e batiza a roupa no anil. Então minha mãe batizava a roupa no anil. O que quer dizer? Ela mergulha a roupa e tira a roupa. Então batismo não são gotinhas, porque você não tingiu a roupa, né? Jogar gotinhas de anil não resolve o problema, vai ficar manchado, não é isso não. É batismo, mergulho. Então a palavra batismo vem exatamente disso. E a palavra de Deus fala que João batizou com água. Quem é João? João Batista, aquele que morava lá no deserto. Ele vem lá do deserto.
E o que tinha no deserto? Quando você for a Jerusalém, como eu tenho ido há alguns anos, se Deus permitir, esse ano vou novamente, você vai visitar a comunidade de Qumran, que era exatamente um povo que não se alinhava com os sacerdotes do templo, e eles ficavam numa comunidade, vivendo de forma simples, mas em cada circunscrição da comunidade, que tinha muros, tinha uma escadaria que levava para uma espécie de tanque. Então o que acontecia? Quando eles pregavam que o professor da justiça viria, que o Messias viria, quando alguém passava por lá e acreditava naquela mensagem, você, para fazer parte daquela comunidade, se submetia ao batismo. Você mergulhava naquela piscina e ao sair, você agora está batizado. É como aquele trote, né, que tem em alguns lugares, né? Você vai entrar na faculdade, os caras fazem um batismo. Você vai entrar não sei aonde, o cara joga ovo na tua cabeça. É que tipo de batismo, né? Então, para você fazer parte daquela comunidade, você tinha que se submeter ao batismo. Então, João Batista, quando vem do deserto pregando, Jesus, presta atenção, Jesus, ele não foi atrás do sacerdote, nem do sumo sacerdote para validar o seu ministério. Ele se submete ao batismo de João. Ele entra na água e sai da água. E naquele momento o Espírito Santo de Deus vem sobre ele de uma forma visível, como pomba, para significar que o ministério de Jesus agora também seria levado na base e no poder do Espírito Santo. Então a palavra batismo quer dizer mergulho. Então o que é que nós temos no Novo Testamento? Nós temos um povo reunido, eminentemente judeus, ou prioritariamente de judeus. O Espírito Santo de Deus vem e mergulha esse povo num corpo invisível, poderoso, que é chamada, em Hebreus fala da igreja universal dos santos, a universal assembleia dos santos, é a igreja formada de todos os crentes, desde o dia de Pentecoste até agora. Sabe aquele irmão, aquela irmã, sabe minha mãe, meu pai, minha sogra, elas fazem parte dessa igreja. E um dia, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e essa igreja será reunida. O Espírito Santo, porque aqui nós temos esse batismo que é do Espírito Santo. Por isso que diz, todos nós fomos mergulhados em um corpo, que é a igreja de Jesus. Em seguida, você tem o batismo físico de água. Por que o batismo de água? É uma forma visível de você dizer, eu faço parte desse corpo, eu entrego a minha vida a Jesus, me submeto ao batismo, eu sou parte dessa igreja visível. Mas eu, como pastor, eu não posso dizer que todos os membros da IBC são parte ou fazem parte da igreja universal. Essa igreja que o Espírito batiza, porque eu não sei se todos são crentes ou não. Mas aqueles que de verdade aceitaram Jesus, foram propriedade do Espírito, são habitados pelo Espírito, eles fazem parte desse corpo. Eu espero que todos que aqui estejam sejam assim também. Pela fé, eu acredito e eu trato exatamente desse jeito, no corpo de Cristo. Aqui você está protegido do mundo, protegido do diabo, protegido do ataque, quando você, não debaixo dessa tenda, mas quando você faz parte de um corpo. Eu sou um com você, meu irmão. Lembra a disciplina no Novo Testamento, quando o indivíduo insiste, persiste no pecado, alguém chama, ele não atende, chama outro, ele não atende, Paulo diz, tira fora da comunhão, para que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Significa que o inimigo de Deus vai ser o chicote de Deus para trazer aquele indivíduo de volta para o Senhor. Se ele for convertido de verdade, ele apanha e volta, como disciplina. Porque Deus diz que o pai que ama seu filho, disciplina. Deus nos ama, Ele nos disciplina. Às vezes você está passando um perrengue aí, você não está entendendo nada, mas Deus está dizendo, eu estou disciplinando você, volta para mim e eu paro.
Então o batismo no Espírito Santo nos traz para dentro desse corpo. É a igreja presbiteriana, é a igreja metodista, é a igreja batista, é a igreja da Assembleia, não importa o nome, mas é um corpo visível. Mas por que o fenômeno do batismo no Espírito Santo foi repetido mais 2 vezes no Novo Testamento? Agora vamos para o capítulo 10 do livro de Atos, e vocês vão ver o que aconteceu ali. Os judeus que estavam em Jerusalém, principalmente os apóstolos, eles não queriam cumprir a ordem de Jesus de ir Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então vamos lá. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Então ele era um descrente, certo? Capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família, e dava aos pobres esmola e generosas, e sempre orava ao Senhor. Pronto. Ele acreditava em Deus, era um beato, era um indivíduo temente a Deus. Pronto. Não conhecia Jesus, nem a salvação em Cristo Jesus, mas ele era um homem temente a Deus. E aí ele estava orando, teve uma visão, e o anjo veio, falou com ele. Cornélio, temeroso, ele olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Estão comigo, né? Estão comigo aí, classe? Agora envie alguns homens a Jope, certo? Lembra de Jope? Onde Nínive fugiu, aliás, onde Jonas fugiu da ordem de Deus, lá no Velho Testamento, é à beira do mar Mediterrâneo. Mande buscar Simão, também chamado de... Onde é que ele está? Está hospedado na casa de Simão, o curtidor, trabalha com couro, ele mora à beira-mar. Então manda chamar Pedro. Assim o anjo foi embora, Cornélio chamou os 2 servos e tal, e ele lhe contou o que havia acontecido e os enviou para Jope. Bora lá. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram, Pedro subiu ao terraço para orar. Agora Deus está fazendo uma obra lá em Antioquia, bem distante, e agora Deus começa a fazer uma obra aqui em Jope com Pedro, sem que eles se comunicassem, nem Cornélio e nem Pedro. Ele vai ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, ele estava com... meio-dia eu fico com fome também, que é onde eu acabo meu jejum intermitente. Meio-dia eu como, de manhã não como, meio-dia eu como. Estava igual a minha aí, Pedro com fome. Aí enquanto a refeição era preparada, ele entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas. E no lençol havia o quê? Toda espécie de animais, répteis, aves. Pense, Levítico capítulo 11 tem animais, carnes e aves que o judeu não podia comer. Você imagina seu pastor, que é metido a fit na comida, meio-dia, com fome, e desce uma lata de leite moça, uma garrafa de Coca-Cola, um hambúrguer, um brigadeiro, um bolo mole. Aí vem uma voz que disse assim: levanta-se e faz o quê? Mata e come. Parece aquela música antiga do Carcará, né? Carcará, o malvado, pega, mata e come, né? Os borregos no vinho não podem andar, ele puxa no embigo até matar. Carcará, pega, mata e come. Então, o que Pedro fez? Verso 14. De modo nenhum, Senhor. Porque Pedro estava sendo fiel a uma coisa que Deus havia ordenado no Velho Testamento. Vocês entendem? Agora presta atenção para você aprender um princípio aqui. Deus é Deus, certo? Ora ele diz sim, ora ele diz não. Ele é Deus. Para com essa história de achar que Deus não pode mudar de opinião. Ele muda. Ora ele quer, ora ele não quer. Ele é Deus. Você não é Deus, ele é Deus. Então ele tinha mandado Pedro não comer. Mas agora ele diz: pega, mata e come. E aí o que é que Pedro responde? Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: não.
A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Aprendeu a lição, Pedro? O que Deus chama de puro, não chame de impuro. Bora lá, estão entendendo aí comigo, né? Aí Pedro ficou perplexo, pensando qual era o significado da visão. Nessa hora chegou o pessoal enviado lá de Cornélio, o homem temente a Deus, que era gentil, que não tinha nada com judeu. E eles se aproximaram do portão e perguntaram sobre Pedro e tal. Vamos lá, vamos correr, bora. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, 3 homens vieram procurá-lo. E aí veio a visão dizendo: não hesite em acompanhá-lo. Eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Aí eles falaram de Cornélio, o santo anjo instruiu, pode passar. Verso 23. Pedro convidou os homens para se hospedarem. Verso 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte e Cornélio estava num GR. Os parentes, amigos, juntou todo mundo. Lá vem o Pedro para o GR. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, veio ao seu encontro, Cornélio se prostrou e adorou. E Pedro disse o quê? Não faça isso, eu sou um mero homem. Não aceitou a adoração. Você adora só? Não se ajoelhe diante de estátua, não se ajoelhe diante de homem, não se ajoelhe diante de ninguém, porque só Jesus é digno de que você se ajoelhe e o adore. Nem Pedro, o que é chamado de primeiro papa, recebeu a adoração. Ele disse: não faça isso. Muito diferente dos que nós temos hoje por aí, né? Bora lá, estamos terminando. Os 2 conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. GR, casa cheia. Chegou Pedro. Gente, atentem comigo aí, verso 28. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis, que leis? Velho Testamento, proíbem que um judeu entre num lar gentil como este ou se associe com os gentios. O que, Pedro? Jesus não mandou ele ir para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Está aqui Pedro convertido, cometendo um erro violento, discriminação, guardando o evangelho para ele, como alguns irmãos que têm GR e não deixa ninguém entrar. É o GR do amiguinho, é GR do coleguinha, é GR do parente, é GR do filho, é GR do pai, não entra mais ninguém. Eu conheci igreja evangélica que ninguém deixava ninguém entrar, porque se sentasse naquele banco onde o camarada sentava todo domingo, ele dava uma bronca: sai daqui. O pobre descrente entra, não sabe direito que tem banco reservado, né? Aí ele senta aqui. Você não sabe que aqui senta o diácono, não sei da onde? Olha Pedro, olha aí, gente. Pedro, a cabeça do apóstolo que andou com Jesus, que recebeu a ordem de Jesus, era uma cabeça de um ser humano falho, que não estava cumprindo a missão. Muito pelo contrário, discriminando e guardando o evangelho, como muitos de nós fazemos. A bênção do Espírito Santo, a salvação, a propriedade, a posse, e a gente guarda, fecha a boca, tem vergonha e não fala do evangelho de Jesus. E até diz o seguinte, dá desculpa, né? Ô povo desgraçado, ô povo terrível, ô povo bandido, ô povo drogado, ô povo não sei o quê. Aí fica com medo do assaltante, com medo do não sei o quê, fica com medo de todo mundo e não entende que você era um como aquele. Eu era um. Alguém falou do amor de Jesus para mim e eu preciso levar. Pedro, então, por uma questão racial, não queria entrar e fez a ressalva. No entanto, Deus me mostrou o que, gente? O impróprio. Aí, bora, gente. Por isso vim e fui chamado, e Cornélio respondeu: pode ir mais para frente, Cornélio vai explicar. Deus ouviu sua oração, pode caminhar mais para frente. Assim mandei buscá-lo. Agora estamos todos aqui, esperando de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou, que você nos trouxesse. Aqui está o bandido, está aquele cara que você não gosta, dizendo: meu amigo, você, rapaz, ao invés de fugir de mim, você não sabe que você tem uma mensagem para mim, cara. E você fica passando ao largo, vai para a sua igreja, mas você não está nem aí comigo. Deus falando através do descrente. Bora, fale o que Deus mandou você falar para mim, por favor.
Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus o quê? O fenômeno de língua está ligado a isso, gente. Bora lá. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, a paz de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Aí Pedro começa a explicar como Jesus morreu, como ele ressuscitou, e a mensagem é pregada. Pode continuar. Pode continuar. Mas Deus, é isso. Ele nos mandou, olha agora, o verso 42. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. Bora lá. Verso 44. Enquanto Pedro falava, o que aconteceu, gente? Desceu sobre todos que ouviam a mensagem o Espírito Santo. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram o quê? Por que eles se admiraram? Porque o dom do Espírito Santo também foi derramado entre os gentios. Só agora eles acreditaram que a cearense podia receber o Espírito Santo. Pensava que era só judeu. Então o fenômeno aconteceu para testificar, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Veja agora o batismo em água. Pedro quer formar uma igreja ali e começar o trabalho. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, depois pediram que Pedro ficasse. Agora vamos para o capítulo 11 e a gente termina já já. Paciência aí, mais um minutinho a gente termina. Capítulo 11. Olha o capítulo 11. Pedro agora volta para Jerusalém, onde estão os apóstolos lá. Quando Pedro chegou, e os outros irmãos da Judéia souberam da notícia que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram. E qual foi a crítica? Como assim, Pedro? Como assim? E aí o que aconteceu? Pedro lhes contou exatamente o que tinha acontecido. Pode pular e vamos lá para o verso 16 para 17, rapidinho. Pronto, nós vamos terminar aqui. Olha aí, papo. Pronto. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu o quê? Conosco no princípio. Então lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 17 é o verso final aqui para nós. Atentem, olhem para isso, prestem atenção. Aqui está a chave da compreensão do que significa batismo no Espírito Santo, que acontece no momento da conversão e não depois, e que esse precedente aconteceu apenas para mostrar aos judeus que os gentios também receberam o mesmo dom que eles receberam. Olha o texto. E uma vez que Deus deu a quem? A esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós. Quando, gente? Quando é que a dádiva é concedida? Quando é que o Espírito Santo é dado? Quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Quando creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? Entenderam? Aí ele: quem era eu para me opor a Deus? Aí Pedro disse: agora lascou. Eu vou ter que sair por aí pregando. Mas é tanto que Pedro acabou sendo o apóstolo aos judeus e Paulo foi levantado para ser o apóstolo aos gentios. Não é? Que luta, não é não, meu irmão? Que luta para o cara se desenganchar. Parece uns crentes que eu conheço, viu, irmão? Os caras não falam. Salvou a filha, o primo, o tio, está resolvido o problema. A igreja é dele, ninguém entra. Ele quer uma igreja pequena, que ele quer conhecer todo mundo. Igreja pequena. 3.000 se converteram no dia que Pedro pregou. Você está incomodado com números? Você deveria estar incomodado com quantos estão marchando para o inferno, sem significado, procurando sentido na vida, tirando a própria vida, porque não conhecem a vida eterna em Cristo Jesus. Amado, bora igreja. Então olha, todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus,
O Espírito Santo foi que abriu o nosso entendimento, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nos batizou nesse corpo maravilhoso. E os dons, eles são diversos. Pode ser língua? Pode. Mas se for língua, tem que ser como a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14. No máximo 3, um de cada vez, e tem que haver intérprete. Você quer falar língua, lá na sua casa, enquanto você está orando, meu irmão pode orar 5 dias falando língua, não tem problema. Você não pode fazer isso na congregação, onde ninguém vai entender absolutamente nada. E Paulo adverte que aqueles indivíduos de Corinto, que eram guiados pelos ídolos mudos, estavam falando línguas possessos de demônios. Por isso ele colocou o crivo para corrigir. Quem é que embarca nisso aí? Não conhece a Escritura, não conhece o poder de Deus. Então, o Espírito Santo entrou na minha vida, na sua vida, nos batizou num corpo, amém? E o que nós temos, glória a Deus, né? Pode aplaudir. Pessoal do louvor, pode entrar. Atentem mais, não peça para o Espírito Santo ser derramado de novo, ele já foi. É como a cruz do Calvário. O Espírito Santo, quando Davi disse, não retire de mim o teu Espírito, aquele texto do Salmo, quer dizer exatamente isso. O Espírito deu a Davi a unção de rei, e ele disse, não tire essa unção de rei. É como se você fosse um cantor, e de repente você dissesse, Senhor, não tira de mim essa unção da minha voz, senão ele vai fazer você ficar mudo. Não é que o Espírito vai ser retirado. Então, o crente em Cristo Jesus, ele pode ser cheio do Espírito. Ele pode estar embriagado do Espírito, dominado pelo Espírito. Aí, qual o resultado? Tanto do batismo quanto do ser cheio. Os dons espirituais. Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Atenção, igreja. Domínio próprio. Você não pode estar cheio do Espírito e não cuidar da sua vida, da sua comida, do seu lazer, não cuidar do seu exercício físico, do seu sono. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não deixe entrar qualquer coisa. Selecione as redes sociais, não ouça qualquer coisa, não deixe entupir o corpo e o templo do Espírito Santo daquilo que não presta. E a gente encerra dando oportunidade para qualquer pessoa aqui nesse auditório, ou que está me ouvindo ali na internet. Talvez seja hoje o dia em que você diga assim, eu quero entregar minha vida a Jesus, como Cornélio fez naquele dia. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, quero ser batizado com o Espírito Santo, quero ser não só possuído, mas ser a propriedade particular desse Deus maravilhoso. Quero conhecer a palavra, quero andar com Cristo. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Coragem, levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, querida, glória a Deus. Olá, lá atrás, aleluia, glória a Deus. Ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lá, olha lá, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo fazendo a obra, fazendo crescer a igreja, aumentar a igreja, que Jesus virá para nos buscar em breve. Pastor, vamos adorar o Senhor, glória a Deus, glória a Deus.